Nossa experiência é a nuvem na garrafa e para fazer essa experiência a gente precisa da garrafa PET, o álcool, uma rolha e a bomba de encher bola. Primeiro a gente vai furar a rolha, colocar uma tampinha de álcool dentro da garrafa, vamos chacoalhar. E o próximo passo é fechar com a agulha. Bombar até que fique bem dura a garrafa. A nuvem se formou através da gente estar bombando e quando abriu a garrafa, a nuvem se formou. Depois que fecha novamente, começa a bombar, ela some. Isso acontece quando a garrafa é chacoalhada, o álcool evapora, porém fica dentro da garrafa. Aí é injetar o ar na bomba, a pressão aumenta e a temperatura sobe. Mas na hora que você retirar a rolha, a pressão e a temperatura diminuem, fazendo com que o vapor do álcool se condense e forme a nuvem dentro da garrafa. Quando se injeta novamente o ar dentro da garrafa, a nuvem desaparece, pois a garrafa volta a esquentar o álcool que estava condensado na nuvem. Esse cooler vai fazer o trabalho das turbinas eólicas. E o LED seria como se fosse uma cidade abastecida por essa energia. Como você pode ver, o LEDzinho acende só com a força do vento. Isso tem menor escala. Como se fosse uma cidade abastecida pelas turbinas eólicas. Lógico que isso aqui é em menor escala, mas é praticamente essa mesma função. O vento faz a força mecânica nas turbinas, que é transformada em energia elétrica, e assim abastecida para as grandes cidades, e é uma energia limpa e renovável. Existem também as turbinas subaquáticas, com exemplo de Itaipu, a urbina de Tucuruí também, que é a mesma noção das turbinas eólicas grandes, só que apenas em água. Com as grandes correntes de água caída nela e é gerada. Hoje nós vamos ver a cachoeira de fumaça. Para isso acontecer, nós vamos precisar de uma garrafa PET, uma folha de papel, qualquer tipo de papel, e isqueiro, antes de nós começar, nós temos que fazer um pequeno furinho nessa região aqui. Tem que ter o diâmetro um pouco maior do que o CD. No caso aí nós fez do tamanho. Nós pega a folha de papel, faz um caninho, e põe dentro desse buraco. O caninho tem que ter o diâmetro do tamanho do buraco para tampar todas as saídas. Nós pegamos o isqueiro e acende a ponta desse cano. E dá uma pequena sopradinha, quando eu tiver mais ou menos aqui.
Só um minuto. Como vocês podem ver, o fiozinho, isso é a cachoeira de fumaça. Por quê? Agora vamos entender por que ele não sobe, ele desce. Bom, vamos entender. Bom, a fumaça tem pequenas partículas que são mais pesadas do que o ar, mas normalmente elas sobem, porque a fumaça está com o ar muito quente, devido ao calor do fogo. O ar quente, ele é menos denso do que o ar normal do ambiente. Ele é menos denso, aí ele se expande, aí sobe. Nesse caso aqui, ele não sobe por quê? Porque ele está protegido por essa garrafa. Só nós vamos puxar bem para não queimar, tá? Ele não sobe por causa que ele está protegido por essa garrafa PET. O ar que está dentro, e esse caninho serve como resfriador de fumaça. Quando ele chega aqui na ponta do caninho, do lado de dentro da garrafa, ele já chega frio. Então ele tem de descer, porque o ar que está aqui dentro, eles são mais densos do que o ar da fumaça, então ele desce. E está protegido contra as turbulências que pode fazer o ar subir. Aí fica protegido nisso. Aí quando chega na ponta do cano, desce, as partículas já estão frias e desce como um fio até o final da experiência. No decorrer do tempo, gente, isso é um aviso para quem fuma ou para quem precisa fumar, pretende fumar, ele fica tipo uma nojeirinha debaixo do cano, porque ele é muito nojento. Imagina no pulmão da gente. Imagina no pulmão, na garrafa fica desse nojeira aqui, imagina no pulmão da pessoa. A gente vai fazer experimento no vulcão aqui, vocês podem ver, né? Bora ver se vai entrar em erupção, né? Vai. Primeiro a gente vai colocar o vinagre, bastante vinagre. Aí, tá bom. Depois a gente vai colocar corante pra dar uma corzinha de vermelho, né? Aí depois a gente vai colocar um pouquinho de sabão. Um pouquinho. Tá bom. E por último, pra entrar em erupção, a gente vai colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio. Espero que dê certo, né? O vinagre com bicarbonato vai gerar uma reação química Que libere o gás carbono, e o gás carbônico vai gerar bolinhas. que são essas bolinhas aqui. Como o vinagre com o bicarbonato gera reação química, aí o gás vai liberar e vai soltar essas bolinhas que vocês estão vendo aí. E entrou em erupção. Ficava na frente aqui, olha lá. Olha. Tira daí, não revelar. A parte, coloca na bica. Coloca na Olha, tá vendo? Entrou em erupção mesmo, hein? Desliga. Aí não tem como desligar. Agora chuva. Tira foto daqui pra mim. Tira foto aí, Gabriel. Ah, não, eu também desliga aqui na Muito abaixo dele. Volta pra parada. Mano, eu tô indo tirar foto aqui, ó. da roça. Aqui, pegar meu celular. Eu vai gostar desse cara também. A gente vai lá na frente. Ai, Deus, ainda logo. Pronto. Acho que parou de entrar em erupção, né? Parou. Ó, a bola tá. Eu posso falar agora? O meu irmão está dedicado ao fluorescente. Ó, eu tenho o pote, o óleo, um pouco de água e as cartas das canetinhas amarelas.
e o sorrisal e a lâmpada da luz limpa. Eu vou dissolver a carga das canetinhas amarelas. Acho que não sei. Vai demorar um pouco, porque até ficar amarelo. Tá bom, já ficou amarelo. Eu vou derramar dentro do pote. O óleo. A minha mãe disse que não precisa ler, já. Mais um pouco. Não vai explodir não, tá? É só para vocês verem o efeito. Agora tem que esperar o óleo separar da água. É mesmo. Só um pouquinho, espera só. Esperar muito. Não demora. Não, tem que esperar completo. Esperar o evaporar. Espera, né? Olha, tô passando. Ó, tá separando, você está vendo? Ó, separou muito, mas separou um pouquinho. Ah, pode desligar a luz, será? Desliga a luz pra mim, tá? Por favor, alguém. Só que não dá pra ver muito, mas... Peraí. Dá pra ver só um pouquinho, tá? Ó, eu vou colocar o comprimido efervescente. Ó, ele vai subindo as bolinhas de óleo. É assim mesmo, tá? Ocorre quando eu coloco o comprimido efervescente, ele vai se desmanchando e vai criando as bolinhas. Ó. Eu só começo.
vocês viram? Isso acontece. Dá o efeito da lâmpada de lava fluorescente. Pode ligar a luz se vocês quiserem, tá? Não precisa ter tudo, não. Você não é de virar. Mais fácil. É bem simples. Ela só vai precisar de um fósforo ou isqueiro, que é para acender a vela, uma vela, um balão com água e outro balão vazio. Agora a Cristina vai desenvolver melhor para vocês. Acende a vela. Como vocês podem ver, a história dele. E já ele com. E já com água, ele não estoura. Siga mais perto. Ele não estoura. Olha, não manchou nem nada. É porque ele não estoura. Ele estoura quando ele está vazio. Porque quando ele está vazio, o calor da vela consegue esquenta melhor, né? E já quando ele está cheio de água, a água resfria o calor que vem da vela e o calor não consegue estourar o balão por causa da água que está dentro dele. Agora a Ana Paula vai fazer outro experimento. O nome do experimento é vela acesa à distância. Primeiramente você vai precisar apenas de um fósforo, uma vela e só isso. Assim eu posso apagar. Mais rápido. Peraí. Pode ser assim. Pois é. Vai. Deu meio que certo, só que tava bem próximo. Vou fazer de novo pra vocês. Você ver melhor. É que a fumaça tá bem pouco. Colocou, Ana Paula. Deixa eu tentar aqui. Não! Tu vai? Ah! Quebrou o padre. Aí. Espera apagar. Deixa eu explicar pra vocês. Não, a primeira vez funcionou porque tava meio perto. Não. Ô, gente, não, deu. Viu? Foi, ela viu. É porque a Ana Paula vai explicar pra vocês a razão. É que quando apagamos a vela, aí fica uma fumaça, né? Aí vai acender. Aí quando acende o fósforo por cima da fumaça, O fogo retorna à vela, porque tipo, aquela fumaça que
sai da vela quando apagamos, ela contém gases que são inflamáveis. Aí quando a gente acende, fica com o fogo próximo daquela fumaça, se ela estiver bem retinha, que é muito difícil deixar ela bem retinha mesmo com a vela, ela volta, o fogo pega fogo naquele gás e volta para a vela de novo. Aqui não funciona muito bem por causa que a fumaça não parou, mas é assim mesmo, ele demora para funcionar, mas ele funciona. Se vocês quiserem fazer em casa, pode fazer. Agora a gente vai fazer o experimento que é lâmpada de lava com água. Primeiramente você vai precisar de um vidro, pode ser uma proveta, pode ser um vidro que você tem em casa, né, que é mais prático. Um pouco de água. Tem água aqui. Põe água dentro. Corta a quantidade. Bota com os dentes, vai. Um pouco de água. Um corante, pode ser um suco, se você tem em casa, um corante de qualquer tipo de corante de água. Você vai colorir a água, né? Quanto mais colorida, melhor, tá? Pra ficar mais forte. Pra ficar mais evidente pra você. Eu resolvi fazer no litro porque ele é mais largo, entendeu? Mas a proveta também é ótima. Se quiser beber depois também, né? Ele tem açúcar? Aí agora você vai colocar o óleo por cima da água. Pode ser qualquer óleo, tem que ser só óleo de cozinha. É melhor óleo de cozinha, sabe? Ele fica assim, mas isso é normal, essas bolinhas vão descendo e vai se desfazendo. Quanto do suco, se fosse só água. É porque um dos princípios dessa reação é que todo mundo sabe que óleo não se mistura com água, né? Então, no caso, quando você joga o óleo sobre a água, mesmo que demore, mas ela vai descer lá pra baixo. Como vai demorar um pouco, tá descendo, mas como tá demorando, eu vou fazer assim, com a água um pouco misturadinha, tá? Outro elemento que você vai necessitar vai ser o comprimido efervescente, só que tem que ser um antiácido, tá? Por causa do óleo. Como vocês viram, a água quase toda já desceu, né? Quando se joga, parece aquela, não sei se vocês conhecem, mas tem aquelas lâmpadas, né, que elas são luminosas, que ela fica tipo assim. Essa é a intenção da experiência, porque a água vai subir. Quando se joga o comprimido na água, efervescente, na água, ele produz o gás carbônico, que serve como uma boia, levando assim um pouco de água com ele. E quando a água chega à superfície, que é aqui em cima, né, vocês veem ela subindo,
o gás vai embora, ou seja, ele evapora, né? Ele deixa aquela porção de água que leva junto com ele, como se fosse uma boia. E a água desce novamente, formando assim como se fosse uma daquelas lâmpadas. Eu sou o Matheus, doutor de física. Você vai precisar de 15 minutos folheando um, emendando com outro, página por página, e você vai ver o que acontece. Leonardo, mais Cassiel, por favor. Isso acontece porque cada página do livro, uma entra em atrito com a outra, que promove uma força mais forte do que quem está puxando, que foi o Cassiel e o Leonardo. Então ela não se separa. Mostrar que a fumaça é mais densa que o ar. Explicação. Parte da fumaça entrará na garrafa por dentro do tubo de papel. Será resfriada pelo contato com o papel e não encontrará nenhuma corrente de ar, formando um filete que descerá suavemente para o fundo da garrafa. A fumaça é mais densa que o ar, por isso a experiência com o ar pode se mostrar que a tendência é cair. Tá caindo já. Tá caindo.
contato com a vela, o ar quente ocupa a garrafa e o ar frio sai. A vela apaga por causa da diminuição do oxigênio. Bom, e quando a vela se apaga, essa pressão compete com a pressão atmosférica, que é por isso que a água sobe. E só para de subir quando a pressão se iguala. Tá? Essa experiência é do copo que suga a água. A gente vai usar um prato, uma barra de sabão para colocar os fósforos e um pouco de água no prato. Prato seco, a água que estava aqui, ó, ficou dentro do copo. Gente, o que aconteceu foi que o nível da água subiu porque o produto de combustão ocupa menos volume que o oxigênio que havia ali. É como se parte do ar de dentro do copo fosse compactado. Isso que diminui a pressão interna, sugando a água ao redor. Começará a entrar água dentro do copo devido à pressão de ar que os fósforos fazem quando ligado, e daí começa a sugar a água para dentro do copo após a pressão. Agora nós vamos fazer o segundo experimento, que é o balão preso no copo. Gente, isso aconteceu por causa que o ar que estava dentro do copo esfriou. O ar, a pressão intensa diminuiu e a pressão atmosfera empurrou o balão para dentro e isso fez que o balão ficasse preso. Agora vou fazer outra experiência. Centro de gravidade. Vamos um gás. E um palito de dente. Aí vai tremendo. E ela não toca. Vou esperar que ela toque.
Aí, tremendo jeito. Davi esteve. Gente, o centro de gravidade está mais ou menos aqui no meio, aqui, ó, dentro desse garfo e a colher. Nessa experiência, os objetos são organizados para que o apoio de gravidade fique abaixo do ponto de apoio, facilitando o equilíbrio. O centro de gravidade é a medida de todo o peso que um objeto exerce. Às vezes, como é o caso da experiência, esse ponto acaba sendo fora do próprio objeto. Para que o equilíbrio seja estável, é necessário que o ponto de apoio esteja exatamente ou abaixo do ponto. Isso demonstra a experiência. Como vocês podem ver, está na ponta e não cai. E não toca nenhum. O centro de gravidade está aqui no meio. Enfim. Boa tarde. A gente vai fazer duas experiências sobre a Nerdcast. Que na nossa primeira experiência a gente vai usar uma garrafa PET, um balão, fermento em pó e vinagre. A gente começa misturando o vinagre e o fermento em pó para formar um gás chamado dióxido de carbono. Fica preso dentro da garrafa e enche o balão. Podemos também usar o bicarbonato de sódio em vez do fermento em pó. À medida que se forma mais gás, a pressão aumenta e vai enchendo o balão. No caso, devemos usar a garrafa pequena para que o gás possa subir para dentro do balão. Para nossa segunda experiência, vamos utilizar um copo, balão, um recipiente com água e uma vela. Demonstra que a água do recipiente absorve o calor exercido pela chama. Isso é, pela capacidade caloriférica que ela exerce, deixando que a temperatura aumente. Quando o ar está dentro que é quente, resfria. A pressão externa diminui. A pressão atmosférica empurra o balão, formando uma pressão muito forte. Apresentar um experimento físico, utilizando apenas 3 materiais, usados no dia a dia: um copo, uma vela e um fósforo.
Aí bota tudo. Aí vocês podem ver que ela apagou a vela. Aí eu vou explicar por que ela apagou. Ela apagou foi porque vocês podem ver, observe que a chama diminuiu até a vela apagar, pois o gás oxigênio que está no ar de dentro do copo vai sendo gasto na combustão. Quando a vela apagar é porque o gás oxigênio dentro do copo acabou. Aí o nome do conteúdo é combustão. Só isso. Aí nós vamos fazer a segunda. Agora, novamente, a gente vai reacender a vela e utilizar o copo, colocando apenas a boca do copo sobre a vela. Deixa ela apagar devagar. Vocês viram que a vela também pôde apagar, só que a gente não colocou a vela até no final como foi feito na primeira, só colocou até na metade da vela, porque o calor que está na chama da vela não deixa que o oxigênio entre e a chama que está em cima consome todo o oxigênio que está no copo acima da chama. Bom, nós vamos fazer as 3 apresentações e a primeira nós vamos utilizar apenas a caixa de fósforo e 4 fósforos. Isso ocorre porque quando a matéria entra em combustão, ela tende a minar, ou seja, diminuir. E ao reduzir o tamanho dos 2 palitos, ele acaba puxando o palito que está sozinho, as 2 forças de redução contra uma do palito que está só do lado oposto. Aí ele levanta, ou seja, levita. A próxima é dar cachoeira de fumaça, utilizar apenas a garrafa e a folha. O interessante dessa experiência é que, no caso, a fumaça desce e não sobe como geralmente ela faz. Isso ocorre porque a fumaça tem partículas mais pesadas que a do ar.
E geralmente ela sobe porque quando a fumaça está junto com o ar quente, ela se expande e tende a subir e a fumaça sobe junto. Mas na experiência não. O pequeno cano que estava aí, ele foi como resfriador, que esfria a fumaça e quando ela chega aqui dentro, ela tende a descer. E ela desce dessa forma bem fininha porque dentro da garrafa a fumaça está livre de qualquer circulação do ar. A próxima experiência é a vela na laranja. Utilizar apenas a banda da laranja com óleo de óleo de cozinha. Isso. Só que ela demora um pouco a acender. Não, mas ela demora um pouco a acender. E com isso é possível fazer que ela brilhe de um jeito muito interessante no escuro. Quase acendendo. Porque ela demora a acender mesmo. O segredo dessa experiência é o fenômeno da capilaridade, que faz com que os líquidos tenham a tendência de preencher túlios muito pequenos. Isso acontece nas velas, por exemplo, em que a parafina líquido percorre o pavio, vencendo a força da gravidade. A capilaridade existe porque existe uma atração entre as moléculas e dos líquidos e dos sólidos. Esse fenômeno é muito importante para as plantas, pois ajuda na circulação de líquidos dentro delas. A experiência da vela da laranja aproveita os canais microscópicos da laranja para usar o fenômeno da capilaridade. O óleo penetra no pavio e sobe formando uma vela, que nem vocês veem. Aí ela deixa que ela vai durar aproximadamente 6 horas, sem apagar. Então vamos utilizar uma garrafa, um funil, um balão, uma toalha e água quente. Embaixo. Então, vamos despejar a água quente dentro da garrafa. Vamos esperar uns 15 segundos para ela ficar bem quente. Enquanto isso, nós esticamos um pouco o balão. Agora vamos retirar a água de dentro. E agora vamos botar o balão na boca. O processo a bexiga encher mais ligeiro
botar ela um pouco na água fria. O ar vai começar a esfriar dentro da garrafa, vai diminuir a pressão e vai começar a puxar a bexiga para dentro. Isso acontece porque a garrafa, quando está quente, o ar dela tem pressão. E essa pressão faz que a bexiga entre totalmente para dentro, com a perda da pressão. É isso. Agora nós vamos fazer a mancha que desmanche. Nós temos um pouco de água. A mancha que desmancha. Agora nós colocamos um pouco de leite. Só para colorir um pouquinho. Agora nós temos que colocar a pote. Coloca esse copo dentro desse pote maior. E enche ele todo por fora de detergente. Só até onde está. Aí temos 3 copos. Cada um com um pouco de detergente. Pingar uma coisa. Mais um pingo vermelho nesse. E um amarelo. Temos aqui 4 prendedor. Coloca só para fixar coisa de fora. No cada seringa a gente vai pegar um pouco de detergente com corante e colocar um pouquinho em cada lugar. Pode deixar. Agora Eu vou virar só para vocês verem. Agora nós vamos só movimentar o copo de dentro um pouquinho. E as cores se misturaram. Agora nós vamos voltar. E ela voltou. Ela só não segurou muito porque a ela embaixo ela não é muito reta. Mas isso acontece porque as cores não se misturam, elas misturam e depois se desmisturam.
porque na verdade elas nunca se misturaram. Isso é porque é a impressão que gera, elas criam camadas diferentes, porque o detergente é muito viscoso, ou seja, ele é muito grosso, então ele cria camadas. E como o detergente é muito grosso, o corante tem dificuldade para se movimentar e acaba criando camadas de cores diferentes. Temos a impressão de que as cores se misturam, mas na verdade elas ainda não estão, elas estão separadas. Aqui nós vamos fazer uma lâmpada caseira. Nós precisamos, para conseguir fazer essa lâmpada caseira, precisamos de um poste de vidro, um pedaço de cano de no mínimo 8 cm de altura, boca de jacaré e fio. E ponta de grafite. Para isso, nós vamos ligar na boca de jacaré. Essas bocas de jacaré, nós vamos ligar uma ponta 0,5, ponta de grafite 0,5. Devagar, senão ela vai quebrar. Colocamos o vidro. Depois de ela estar dentro do vidro, nós pegaremos 12 baterias e conectemos nessas fontes. Desliga a luz lá. Boa. Ela ficaria mais forte, né? Mas as baterias ficou um pouco fracas e não conseguiu acender o suficiente. Agora, por que acontece isso? Quando ligamos a pilha, forma um circuito onde os elétrons circulam de um corpo para o outro. E quando colocamos a grafite, eles dificultam a passagem dos elétrons. E com isso, a grafite aquece e forma isso. Então, tipo assim, quando ligamos esse circuito aqui, né, os fios no polo negativo e positivo, os elétrons começam a fazer esse circuito aqui, ó, de um lado para o outro, passando nas pontas de grafite e entrando de volta. Mas usando a grafite, que ela é grafite de carbono, ela serve como resistência, ela dificulta a passagem dos elétrons. E com isso aquece até para queimar toda a grafite. Muito bem, galera, nós vamos criar agora aqui um gerador de energia feito com dois motorzinhos de carrinho, duas lâmpadas de neon e um metrozinho de fio. Ora, acende por favor aí, Daniel. Acende do lado. Ora, isso acontece através desse movimento que estamos vendo aqui através do gerador, que passa por um circuito que vai subindo e volta, continua para o gerador e que movimenta os elétrons que faz acender as lâmpadas. É isso. E é isso aí, galera. Essa aqui é a direção da luz. Vamos ver a direção da luz, certo? Quando eu lanço ela na parede, ela tem uma só direção, né? Certo? Quando vamos colocar a água... Desliga a luz, pode ligar. Vamos colocar a água. Ela vai mudar de direção também. Você quer ver?
Olha só. Olha lá. Onde a luz está sendo lançada? Dá para observar que ela não está mais apontando para a parede. O que acontece isso? A luz serve como um espelho e quando a luz passa aqui, a água serve como um espelho. Ela bate na parede da água e volta para dentro, fazendo esse zigue-zague até chegar lá embaixo. Vamos ver novamente. Igual a parede ela não é igual à água, porque quando a gente movimenta a parede, a luz continua numa só direção. Mas pode você ver que quando a água faz a curva, a luz também vai junto. Agora ela se torna um espelho, né? Aqui dentro dá para você observar mais ou menos que ela está fazendo um zigue-zague dentro da água até chegar aqui nessa bacia. Como se a água fosse um condutor. E é isso aí, galera. Bom, os componentes do grupo é eu e eu e eu. Aí nós fizemos o cloud que era para fazer, nós fizemos lá mesmo uma doce, os pretos mesmo. Nós vamos fazer água gasificada e água natural, a diferença das duas. Não vai dar piada, vai dar muito troca. Calma, mulher. Aqui, água natural e água gasificada. Viu que a água gasificada ela incha o balão por causa que o gás dela flui e a água natural não. Então qual é a diferença entre as duas? Porque a água gasificada ela já tem mistura e a água natural não tem mistura, a água pura. Então essa é a diferença entre as duas. Eu queria mostrar para vocês. Tá ligado? Agora, segundo experimento meu, foi um helicóptero que eu montei, mas a hélice foi pequena, mas aqui só para mostrar para vocês mesmo como é que a hélice do helicóptero de verdade gira e faz ele fluir para subir. Parei. O helicóptero é desgraçado. Vai morrer, pô. Calma, gente. Calma. Olha, agora sim. Você não mostra isso. Mas essas duas hélices, pode ver que elas têm uma drobadice que ela empuxa o ar para subir. Ela empuxa a gravidade para subir. E quando ele está flexionando, está girando, ele tem um empuxo para subir para cima. Subir para cima. De acordo com o motor potente do helicóptero. Era só isso mesmo que eu queria mostrar. Bom dia, a gente vai apresentar o último grupo. São os componentes do grupo Elane, Kathleen e Laís. Nós vamos apresentar o funil dentro da garrafa. Quando é sacudido o líquido que está dentro da garrafa, mede o movimento circular, o ar dentro da garrafa faz com que a água desça em forma de funil. Agora eu vou explicar por que o meu desceu primeiro que o dela. Quando você girou a garrafa, no seu caso, ou a água descia ou a água subia. É por isso que ficava criando aquelas bolhas. No meu caso, como eu girei logo acima, eu girei uma vórtice, ou seja, deixando
fazendo com que toda a água fique no canto da garrafa, fazendo com que deixem um espaço no meio da garrafa para a água subir e o ar entrar. Boa tarde. No grupo eu, Joyce e Gisandra. Vamos falar sobre a primeira lei de Newton e a terceira lei de Newton. Vamos falar sobre a lei da inércia. Os materiais são dois copos descartáveis, uma folha sulfite e 200 gramas de água. Coloca em cima. Colocar meio. Copo de água cada um. Podemos ver que os copos estão em repouso. E a tendência deles é continuar em repouso. Pois quando um copo está em repouso, a tendência dele é continuar em repouso, até que uma força externa seja aplicada sobre ele. Próxima, a terceira lei de Newton. E temos aqui. Podemos observar que esse fósforo vai flutuar. Os dois copos que estavam
dois fósforos que estavam na caixa causaram uma força de ação no terceiro, e o terceiro fez uma reação de igualdade e intensidade. Porém, do sentido oposto desse que ele levantou. Como a partir da pólvora dos três, que estavam firmemente juntas, a força de ação causou uma reação que fez o fósforo levitar. Esse foi o nosso trabalho. Boa tarde. Nós vamos apresentar algumas experiências. Meu nome é Jaine, Rony, Lawanda e o Hélio. Nós vamos fazer algumas experiências e a primeira experiência vai ser o laser que vai seguir a água. Nas paredes da água, ela vai formando esse zigue-zague, fazendo com que a luz vá seguindo o trajeto da água. Isso acontece nos cabos Bluetooth fibra óptica que transmitem informações através de luz e essa que são refletidas dentro desse cabo não de saída. Bom, nessa outra experiência aqui, nós vamos falar sobre algumas características desse fluido, né? Vocês podem ver que ele parece ser líquido, mexe, mas quando batemos aí em cima, é sólido. Vejamos que quando a gente tá mexendo nela aqui, ó, ela fica sólida, não fica? Mas quando paramos, viramos líquido, fica líquido. Esse fluido aqui é formado por maisena, né, que é o amido de milho, e água. E ele pode se comportar tanto como líquido como sólido. Esse tipo de material ele é chamado de não newtonianos, né, porque a viscosidade dele depende da pressão e do tempo que é aplicado neles. Então por isso quando ele mexe, ele fica sólido. E quando para de mexer, ele fica líquido. Para bater, ó. Como encher um balão sem oxigênio.
encher mais rápido, é só colocar na água fria. Isso acontece porque o vapor quente dentro da água suga o balão para baixo. Em contato com a água fria, essa força aumenta. Isso acontece também com a atmosférica do ar, quando forma as nuvens para formar a chuva. A gente vai fazer também como cortar uma garrafa de vidro com barbante. Olha isso. A água tá bem boa. Garota, barulho sim. Acho que está bem, não, pelo amor de Deus. Olha o tamanho do barbante. Ali já vai pegar pouco. Cuidado. Chamado dilatação. O vidro aqui, ele cresceu, ele perdeu seu tamanho normal e expandiu. Ele só expandiu onde não tinha água, porque onde tem água, a água protege do calor. E aonde tinha calor, ele dilatou e cresceu, por isso ele explodiu. Ai!
troca pelo lado, o ar que está dentro dele se desloca para o sentido oposto. Componentes do grupo são Catarina, Leitana, Gabriela e Thalia. Vamos utilizar água, leite, a vela e o canudo. O objetivo é mostrar como ocorre a transmissão de calor por convecção no líquido sobre aquecimento. Para vocês entenderem melhor, quando olhamos a água fervendo, temos a impressão de que ela está pulando na panela. Ou seja, a movimentação fica bastante visível. Vou mostrar como, mas essa movimentação não ocorre somente quando a água está fervendo, ocorre durante todo o aquecimento. Eu vou mostrar como colocar o leite. Quando aquece, a água, assim como todo fluido, quando sofre aquecimento, ela passa por uma convecção. E ao aquecer, a parte que está embaixo fica mais leve, ou seja, menos densa, por isso ela sobe. E a parte que está em cima desce, e assim sucessivamente, até todo o líquido aquecer. Sobe e o outro que está em cima desce, assim aquece até misturar tudo. A gente usou o leite para melhor visualizar. Então, convecção é o processo de transmissão de calor, que é acompanhado pelo transporte de matéria. Só isso, não tem só essa apresentação, porque a outra não deu pra gente. Bom dia a todos. Nós somos o quarto grupo e os componentes são Angel Rai, Emily, Letícia e Juliana. A gente vai fazer 3 experimentos. O primeiro vai ser sobre eletrostática. Quem vai falar é a Emily. Gente, eletrostática nada mais é de que cargas de eletricidade parada, ou seja, estática. Então, a partir do momento em que você ativa esse corpo parado, ele ganha carga negativa. Bom, a gente, no nosso experimento primeiro, a gente vai utilizar uma bolha, que vai servir como base, um palito de churrasco, canudinhos, papel higiênico. Agora, a gente vai friccionar o canudinho no papel higiênico, carregar e friccionar. Então, depois que a gente carregou ele negativamente, a gente coloca ele perto do outro canudinho. Carrega mais. Deu certo. Bom, a explicação para isso é que a gente tem aqui um corpo em repouso. Nesse caso, a carga dele é neutra. E uma das regras das cargas de eletricidade é que todo corpo neutro é capaz de ter tanto carga negativa quanto positiva. Então, como eu falei, a gente friccionou, a gente carregou ele negativamente, ele deu carga negativa. E como aqui é um corpo neutro em repouso, vai haver essa ação. Agora a Juliana vai fazer isso. Bom, o meu experimento é areia movediça. O nome dele é areia movediça. Ele é feito com amido de mandioca e água. Você mexe ele até ele ficar homogêneo. Se você bater forte, ele não vai entrar, a mão da gente não vai entrar, porque a superfície dele vai ficar sólida. Agora, se você colocar a sua mão lentamente, vai entrar com facilidade, mas se você tentar tirar rápido, ó, não vai conseguir. Olha, ó. Não consegue. Isso se dá pelas leis de
Pelas leis newtonianas. Bom, gente, o que seria leis newtonianas? Isso é um exemplo de não newtonianos. Para você entender melhor, eu vou explicar o que é newtonianos. Bom, newtonianos é a água, que a gente pode brincar, pode fazer o que a gente quiser, que ela vai continuar líquida. Só que a não newtonianos é desse jeito, que muda o seu estado físico. Muda de líquido para sólido. De sólido para líquido. Muda a sua textura, quando a gente pega nela, quando a gente fica mexendo. E é comparada à areia movediça, por causa que na areia movediça é a mesma coisa. Se a gente for devagar, vai ficar como se fosse líquido. E se a gente tentar sair rápido, né, como a gente vê em desenhos, filmes, as pessoas ficam presas e acabam morrendo, né? Agora o Johai e a Letícia vai dar continuidade ao trabalho para o próximo experimento. Perdeu meio ponto. Essa experiência que acabamos de realizar só foi possível por causa da função de equilíbrio entre duas forças. A força do fluxo de ar e a força da gravidade que a Terra exerce sobre a bolinha. Também só é possível com a direção correta. E a direção mais correta é a vertical de cima para baixo, como a bolinha fica se movimentando. Bom, gente, se vocês inclinarem o secador para o lado, a força da gravidade vai puxar a bolinha para o chão, né? Vai cair. Se você soprar intensamente uma bolinha de isopor, espera-se que ela afaste de você, certo? Nessa experiência, nós mostramos que nem sempre é o caso do fluxo de ar, que produzem pressão diferente. É como se a bolinha de isopor estivesse numa gaiola de ar. E a pressão do fluxo de ar e a pressão atmosférica que fica, tipo, não faz com que a bolinha caia. Próxima apresentação. Vai, agora vai. Levanta. Não precisa não. Vem, Davi, com um pouquinho, Davi. Olha,